a serva de Deus e mística católica Luísa Piccarreta. Luísa Piccarreta nasceu em 23 de abril de 1865 em Corato, na província de Bari, Itália, arquidiocese de Trani Barletta Biciglen e titular de Nazaré. Morreu em dia 4 de março de 1947 em Corato, com a idade de quase 82 anos. Lugares em que viveu: sempre em Corato. Desde criança e adolescente, passou longos períodos de tempo na fazenda Torre Desesperada, a uns 30 quilômetros de Corato, na comarca de Muggia. Os últimos 60 anos de vida os passou sempre na cama. Estado dela sempre foi solteira, virgem, esposa de Cristo crucificado. Não uma freira, senão, como o Senhor lhe disse, a verdadeira monjinha do seu coração. Fui vítima de Jesus desde os 16 anos. Vergonhosa, medrosa, mas também cheia de vida e alegre, saltava, corria. E disse ela que também, quando criança, fazia travessuras. Sempre serena e feliz. Pequena de estatura, olhos vivos, olhar penetrante, com a cabeça ligeiramente inclinada à direita. Se bem que não possui nenhuma ciência humana alguma, ela estudou somente até segundo ano, segundo ano, se eu não me engano, do ensino fundamental, dotada de uma abundância de uma sabedoria totalmente mística e celestial. Da ciência dos santos, o seu falar ilumina e consola. Sua natureza não é sem talento. De estudos, quando era pequena, fez só a primeira série, a primeira classe. Sem escrever, está cheio de erros, se bem que não faltem os termos apropriados em conformidade com as revelações que o nosso Senhor parece infundir-lhe, conforme escreveu o santo Aníbal Maria de França, o seu confessor extraordinário. Seu confessor disse que ela amava a vida escondida e ainda mais amava a obediência. Escreveu em 1915: ela quer viver solitária, oculta e desconhecida. Por nenhuma razão do mundo havia posto por escrito as suas íntimas e prolongadas comunicações com Jesus adorável, desde sua mais tenra idade, quando pequena, até hoje, e que continuariam, quem sabe até quando, se nosso Senhor não a houvesse obrigado pela obediência, muitas vezes, seja pessoalmente ou seja por meio do padre, aos seus diretores, ao qual ela se rende, sempre fazendo-se imensa violência, porque ela não queria escrever a vida dela com Jesus. E às vezes com grande fortaleza e generosidade, porque o conceito que ela tem da santa obediência lhe fazia recusar inclusive até a entrada no paraíso, como efetivamente fez. A substância é que esta alma vive em uma luta tremenda entre um prepotente amor a viver oculta e um inexorável império da obediência a que absolutamente tem que ceder. E a obediência vence sempre. Isto constitui um dos mais importantes características de um espírito autêntico, de uma virtude sólida e provada, pois trata-se de uns dos seus 40 anos em que, com a mais forte violência contra si mesma, se submete à grande senhora obediência que a domina. Então, Luísa, ela fica 40 anos na cama, mas sem nenhuma doença e nenhuma obrigação de estar na cama. Ela fica só por ordem e obediência a Jesus, porque ele pede, só por isso. Então, é muito grande a vida de obediência e sacrifício de Luísa Piccarreta.
Seus confessores foram 4 sacerdotes, oficialmente encarregados pelos distintos arcebispos diocesanos. Cuidaram de Luísa sucessivamente durante toda a sua vida. Ademais, confessor extraordinário foi o seu santo Aníbal de França, que foi também o censor dos escritos dela, encarregado pelo arcebispo de Trani, aos quais deu sua aprovação para a leitura, né, e nenhum obstáculo, que nada, né, da doutrina se opõe à doutrina católica, nada se opõe à doutrina católica. O bispo deu aprovação para que pudesse ser, né, publicado o livro da Luísa Picarreta e, né, divulgado. Diretor espiritual. Essa tarefa foi o próprio Senhor Jesus que quis reservar-se a si mesmo, né? O próprio Jesus que foi o seu diretor espiritual. Desde a primeira comunhão e crisma de Luísa, aos 9 anos, desde então Jesus começou a fazer-se ouvir interiormente a sua voz, instruindo-a, guiando-a, corrigindo-a e, se cometia falta, repreendendo-a, dando-lhe ensinamento sobre a cruz, sobre as virtudes, sobre sua vida oculta. Sobretudo porque tinha que a instruir e dirigi-la em algo que nenhuma criatura jamais havia sido capaz de fazer: a vida na divina vontade. Compromissos particulares da vida cristã. Ela foi filha de Maria aos 11 anos, da Ordem Terceira Dominicana. Ela foi da Ordem Terceira Dominicana com o nome de Irmã Madalena, aos 18 anos. Então ela entrou numa ordem terceira de leigas, né? E o nome dela foi Irmã Madalena. Aos 18 anos ela começou essa vida. Experiências místicas extraordinárias. Além de sentir em seu interior a voz de Jesus, Luísa tinha 13 anos quando, da sacada de sua casa, ela teve a primeira visão de Nosso Senhor, que, carregando a cruz, levantou os olhos até ela, pedindo-lhe ajuda. Desde então e para sempre se acendeu em Luísa um insaciável desejo de padecer por amor a Jesus. Começaram para ela seus primeiros sofrimentos físicos, se bem que ocultos, da paixão do Senhor, além de tantas indescritíveis penas espirituais, que foi sentir-se privada de Jesus. E morais, o fato de que seus padecimentos foram públicos para sua família, né, descobertos por sua família e foram públicos para médicos e sacerdotes, que pensavam tratar-se de uma doença, e daí em diante tantos o souberam, e por último, incompreensões e hostilidades por parte dos sacerdotes, de quem, entretanto, ela se deu conta de que dependia totalmente deles. A tudo isso se acrescentou outra terrível prova que durou 3 anos, dos 13 aos 16, que é uma luta contra os demônios, resistindo aos seus assaltos, sugestões, tentações e tormentos, até derrotá-los completamente. No último assalto que sofreu, Luísa perdeu os sentidos e viu pela segunda vez a Jesus na sua paixão, padecendo pelas ofensas dos pecadores. Então aceitou o estado de vítima, ao que Nosso Senhor e a Santíssima Virgem Dolorosa a convidaram. Depois disso, multiplicando-se as paixões, né, as visões de Jesus, Luísa habitualmente tomava parte em várias penas da paixão, em particular a coroação de espinhos. Efeito disso foi a impossibilidade de comer, devolvendo sempre tudo, né, vomitava o que comia, e vivendo a partir dos 16 anos em uma total perda de apetite até sua morte, e se alimentou somente da Eucaristia. O seu alimento era a vontade de Deus, do Pai. Outro sinal extraordinário, por causa das dores da paixão do Senhor, cada vez mais agudas, Luísa muitas vezes perdia os sentidos e ficava petrificada. Às vezes, muitos dias. Petrificada é um estado, né, do corpo, quando ele, né, tá sem água, quando, né, a pessoa está morta e fica dura, né, fica já seca, né, é estranho, bem estranho. Até que o sacerdote, normalmente o confessor, ia para tirá-lo desse estado de morte, mediante sua bênção e por santa obediência. Outro fenômeno extraordinário testemunha seu último confessor, padre Benedetto Calvi, os 64 anos que ela esteve sempre na cama, nunca teve uma chaga de decúbito. Então ela nunca teve nenhuma chaga no corpo dela. Isso é um milagre muito grande. Luísa morreu aos 81 anos, a 4 de março de 1947.
Depois de 15 dias de enfermidade, a única comprovada em sua vida, uma forte pneumonia. Foi a única doença que ela teve, né, para a morte, uma forte pneumonia. Morreu ao final da noite, na mesma hora que em todos os dias que o confessor a fazia voltar do seu estado de morte, né, de petrificação. É necessário esclarecer que tudo que Luísa escreveu, né, nos seus escritos não é fruto da caneta brilhante de uma escritora, mas de sua obediência à Igreja, à autoridade de seus confessores e entre eles Santo Aníbal Maria de França. Não é, portanto, fácil literatura mística, de alguém que deseja publicar suas próprias presumidas visões ou revelações sobrenaturais. Trata-se, pelo contrário, de um doloroso testemunho de uma vida crucificada por amor, de muitos anos na cama, que Luísa viveu como vítima em oração e silêncio, oculta e em obediência total. E somente a obediência conseguiu, com imensa violência, que Luísa teve que fazer a si mesma para escrever. E o que foi escrito por Luísa? Essencialmente, é o seu diário autobiográfico, mas que é um livro ditado praticamente pelo próprio Cristo, né? Em 36 volumes, intitulado por Jesus O Reino da Minha Vontade. Ele intitulou esse livro dela, todos os escritos como o Reino da Minha Vontade no meio das criaturas. Livro do Céu, o chamado da criatura à ordem, ao seu lugar e à finalidade para o qual foi criada por Deus. Ele também chama esse livro do Evangelho do Reino da Divina Vontade. O primeiro volume conta sua vida até o momento em que recebeu a ordem de escrever, no dia 28 de fevereiro de 1899, completado com um caderno de memórias da infância, escrito em 1926. Ela terminou de escrever quando cessou a obrigação de fazê-lo em 28 de dezembro de 1938, tendo completado o 36º e último volume desses 36 volumes, né, do Livro do Céu. Numerosíssimas são também as orações, novenas, etc., que ela escreveu a pedido do Santo Aníbal, porque ele é um santo, né, que pedia orações normal de como as pessoas vivem na divina vontade, mas na verdade Jesus não pede orações para Luísa, né, nos escritos. É o Aníbal, Santo Aníbal de França, que pede e ela obedece. Em 1913 ou 1914, escreveu as Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, às quais acrescentou posteriormente algumas considerações e práticas piedosas. Esses escritos, Jesus fala que é muito importante. Esses aí, né, não são orações, são meditações, da descrição, né, dos seus, né, não são orações, na verdade, são meditações da vida, da dolorosa paixão de Cristo, né, as 24 horas da paixão. São considerações e práticas piedosas, né, na verdade. E outros escritos são giros da alma na divina vontade, uma maneira prática e muito eficiente, né, da pessoa individualmente, né, ver os atos de Jesus, de Maria, os atos feitos na divina vontade e pedir o reino da divina vontade através do entendimento desses atos, né. E 31 meditações para o mês de maio, intituladas a consagração que se faz a viver na divina vontade através de Maria, a Virgem Maria no reino da divina vontade. Datados de 6 de maio de 1930. Finalmente, de Luísa existe um rico epistolário, principalmente nos últimos anos de sua vida, que é o epistolário. São cartas que Luísa escreveu para pessoas. Então tem um rico, né, epistolário, são várias cartas muito importantes que Luísa comunicou algumas coisas, né, sobre a vida na divina vontade para algumas pessoas. E ela fala muito sobre
a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade e as 24 Horas da Paixão. Ela fala nessas cartas bastante sobre isso, e pouca coisa da vida na Divina Vontade, porque poucas pessoas se interessaram. Foi só uma pessoa que se interessou de verdade pela vida na Divina Vontade, e para essa pessoa ela escreveu mais cartas do que para outras, né? E a gente já leu essas cartas dele aqui, que foi dadas por esse rapaz, eu esqueci o nome dele agora. E a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, essas 31 meditações, é essencial para a pessoa poder entender como Maria viveu na Divina Vontade e como Maria vai pedir, né, através da consagração que você faz a ela vai pedir para você consagrar a sua vontade humana pelas mãos dela para dar para Jesus. Então é imprescindível, né, se rezar os 31 dias com Maria e renovar no mês de maio esses dias, né?